Trypanosoma cruzi, a aplicação do OPME, Pandemic Box Response. Então, o docking, ele vem com o objetivo de estar analisando, então, a interação entre a macromolécula e o ligante. Para isso, existem diversos programas com diferentes algoritmos de amostragem, né, para poder estar verificando, gerando as conformações, e com diferentes funções de pontuação para classificar essas conformações. Diante disso, ele pode vir a ter, então, diferentes desempenhos, já que são empregados diferentes métodos para a função de pontuação e algoritmo de amostragem. Com isso, surge a necessidade, então, de estar realizando a validação do docking. O computador está travando para passar, eu estou achando que é a internet. E para essa validação, então, ela pode ser empregada a partir da aplicação de compostos bioativos frente a um determinado alvo, né? Seja enzima ou um organismo. Um exemplo é o Campbell e o Brenda, e ele pode ser utilizado junto com esses compostos bioativos, compostos inativos, e juntos vai-se, então, avaliar o desempenho dos programas de acoplamento, né? Se ele consegue, então, classificar adequadamente os verdadeiros ativos como os melhores classificados, de acordo com o resultado do docking. Então, é avaliado esses programas em suas diferentes funções de pontuação e aplicado métodos de validação, como taxa de acerto, falso positivo, falso negativo, curva ROC, fator de enriquecimento, RE, Bedrock e um score de consenso. Então, esse score de consenso ele vai integrar diferentes funções de pontuação e aplicar, então, uma média em que vai, então, pegar os valores de energia de um mesmo ligante aplicado em diferentes funções e fazer essa média. No entanto, ele tem é criticado, uma vez que essas funções de pontuação, esses programas, eles podem estar, então, mensurando de forma diferente a questão dos resultados do acoplamento. Agora, tendo em vista a aplicação de compostos bioativos, é necessário, então, estar realizando essa busca em bases de dados, como, por exemplo, o Brenda. Para realizar, então, essa busca, ele pode ser aplicado a busca com o alvo ou mesmo organismo, IC50. Aí você tem que configurar de acordo com o seu objetivo. Eu coloquei a busca pela enzima, Trypanosoma redutase. E ele, então, vai mostrar mais detalhes. Para isso, ele, então, deu a opção de configurar qual organismo, qual parasita vem, então, essa enzima. Eu especifiquei para a Trypanosoma cruzi, e então ele vai trazer os parâmetros funcionais e que vão trazer, então, compostos bioativos e diferentes formas de mensuração da atividade biológica. Eu padronizei, então, para o meu estudo, o CAI. E a partir, então, da seleção para verificar os compostos com atividade frente à Trypanosoma redutase com CAI, ele traz, então, 92 moléculas. Então, ele traz o CAI na primeira coluna, o nome da estrutura, o organismo, código do UniProt, um comentário sobre o ensaio in vitro
e um código que vai trazer, então, o artigo de onde originou, que relata, então, sobre esse composto bioativo seguido da imagem. O dado mais importante que eu acho aqui é a atividade biológica e o link que traz, então, o artigo que menciona sobre esse estudo. Eu utilizei os artigos, então, para poder verificar qual é o tipo de mecanismo em que esse composto vai estar, então, exercendo essa atividade biológica. Então, eu foquei nos inibidores competitivos, que é para a tripanationa redutase, que tem como substratos a tripanationa. É necessário, então, uma molécula que vem, então, competir com esse substrato. Outro exemplo é o Campbell. Ele também vem na mesma perspectiva. Você vai estar pesquisando o alvo ou outro objeto de estudo que você tem interesse, e ele vai trazer. Tem várias seções aqui, pode ser por compostos, alvos, ensaios. Eu fui a partir do alvo, e ele especificou aqui 4 posições resultados. Eu selecionei as posições resultados para não somar cruz, né, que tem de outros parasitas aqui. E aí ele vai trazer, então, diversas seções. Uma dessas seções ele vai especificar sobre a bioatividade e a quantidade de compostos em cada mensuração da atividade biológica. Eu selecionei, então, KI, que era o meu objetivo, meu composto com compostos bioativos que tenham disponibilidade com KI. E ele trouxe, então, a mesma relação apresentada, mais ou menos, pelo Brenda. Ele que já descreve qual o mecanismo dessa molécula, atrás do KI, a foto da estrutura. E a partir disso, então, eu selecionei as moléculas para aplicar nesse estudo de validação. A partir disso, eu peguei essas moléculas bioativas e apliquei no DIE, que é só gerar essas moléculas no formato de smiles, aplicar, ou aqui escolher um arquivo em formato texto, e esse DIE ele vai estar gerando 50 compostos inativos para cada composto ativo que você submeter, que você pegou lá no Brenda ou no Campbell, por exemplo. E a partir disso, desses compostos ativos ou bioativos, você vai estar, então, aplicando eles no programa de acoplamento e vai, então, comparar, fazer a validação. A partir do resultado de energia de interação do acoplamento, foi gerado, então, um gráfico de distribuição gaussiana e um gráfico com o PKI, né, que é o main log do KI, para, então, comparar como é que está a distribuição da atividade e do score desses compostos. Então, aqui são os compostos bioativos do Campbell frente à tripanationa redutase. Nessa segunda coluna, foi dividida em alta, em baixa ou em média potência, com base no que vem descrito no gráfico, e comparado se o respectivo programa, conseguiu descrever um composto com alta potência como maior energia de interação. E a partir disso foi realizado para todos os programas e seus respectivos funções de pontuação, para então gerar um gráfico de barras e então analisar os falsos positivos, os falsos negativos e a taxa de acerto. A partir desse resultado, a gente verificou então que o PLP e o Gold Score ele apresentaram melhores taxas de acerto e menor número de falsos positivos e falsos negativos em comparação aos outros funções de pontuação e programas. A partir disso, foi aplicado também outras formas de validação para estar, então, uma maior robustez do método. E aí foi aplicado a curva ROC com EasyROC, que também tem outros servidores que realizam essa curva. Para isso é necessário, então,
colocar o resultado do doc em uma planilha. Esse aqui é de um programa específico. E aí você vai ordenar em ordem decrescente. E aí, na outra coluna, você vai colocar 0 para inativo e 1 para ativo. Vai, então, gerar essa planilha em formato texto e submeter, no caso, no servidor. Aí você vai submeter no servidor como formato de arquivo e vai, então, colocar as variáveis, né, que é se é ativo e inativo. E, então, ele vai gerar, então, essa planilha, essa curva ROC, no qual você vai observar que quanto maior a área sobre a curva, quer dizer que ele conseguiu melhor descrever com mais ativos, a maior classificação dos ativos entre os inativos. Então, para o fator de enriquecimento, foi aplicado na mesma perspectiva de gerar uma planilha com o resultado do acoplamento e do lado, então, de especificar se é ativo e inativo. Então, vai colocar uma fórmula para ele fazer a contagem de quantos ativos em uma determinada porcentagem tem, de acordo com a ordem de classificação. Nesse caso aqui, foi feito para um enriquecimento de 70%. E ele apresentava os 28 compostos bioativos que estavam em estudo. Aí, após isso, aplicado na fórmula, os 28 compostos bioativos frente aos 100, que é a quantidade total de ativos e inativos. 70% corresponde a 1.000, entre 1.428 do conjunto total, né, na base de dados de ligantes. E a partir disso, realizou, então, a divisão com o número total de ativos e número total de ligantes. E a partir disso, você vai observar que há uma melhor análise desse fator de enriquecimento nos programas, na taxa de enriquecimento de 1% e 5%. Aí ele vai estar verificando como é que esses ativos estão classificados diante dessa porcentagem desse banco de dados. Verificando, então, a representatividade de como os ativos estão mais classificados no topo. E outra forma é através das métricas, que é o RE, que ele vai estar avaliando a distribuição dos ativos entre os melhores classificados, e o Bedrock, que ele vai estar verificando que é a probabilidade, então, de um composto ativo ele ser classificado antes de um composto aleatório. Essas fórmulas de cálculo de métricas, elas podem ser submetidas no Excel, então, para poder calcular e avaliar. Então, esse conjunto de técnicas de validação, formas de validação, elas vão, então, trazer qual programa, então, que você que teve, então, o melhor resultado, né, que foi validado frente a determinado alvo. E, a partir daí, usar esse programa para ser aplicado em outros bancos de dados de ligantes que você queira, então, estar testando para ver se tem uma boa interação com o seu alvo. E é isto. E Thaís, obrigado aí pela apresentação. Com certeza os conceitos aí são bem importantes para a gente na nossa pesquisa, né, dentro do com os conceitos distribuídos e discriminados. Importante para isso. Obrigado aí pela apresentação. Vou deixar o áudio está travando, professor, não dá para entender muito bem. Fazer uma consideração a respeito do tema, a gente pode usar o chat, pode usar o áudio aí. Pronto, vocês conseguem me ouvir agora? Que a ideia é da gente ter uma apresentação com
depois da apresentação de Thaís, a gente conseguir, então, discutir um pouco sobre os resultados que ela trouxe aí para a gente debater, claro. Ela trouxe isso de uma maneira bem clara, né, como a proposta dos seminários, aprender a fazer, fazer a aprender. Então, uma das ideias seria justamente a gente tentar discutir esses pontos. Então, quem quiser usar o áudio ou o chat aí para tirar as dúvidas, a gente vai contribuir nesse momento e depois eu faço algumas considerações, trazendo alguns conceitos que a Thaís trouxe para a gente aí dentro do seminário. Tá bom? A quantidade. Olá, boa noite, Thaís, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Estão me ouvindo? Sim, sim, obrigada. Boa noite. Deixa eu te perguntar, quando você colocou lá os parâmetros, quando você comparou os programas, acho que o slide, acho que 5, talvez. Mais um, outro, não. Mais um, não. Aqui, aí pronto. Aí você comparou os programas e depois você fez a curva ROC. Só que você mostrou a curva ROC só do melhor programa, correto? É porque eu fiz um exemplo. Essas curvas, elas de cada programa, elas são plotadas e avaliada qual é que tem a maior área sobre a curva, entendeu? Fiz de então programa apenas. Então você fez a curva ROC de todos os programas, você só apresentou da melhor. No caso... Então, okay. Não, ok. Sim. Eu entendi. É porque eu pensei que você tinha feito só do melhor. Aí ia perguntar como é que você identificou que era o melhor, mas aí você já explicou. Não. Você fez de todos e apresentou só do melhor, da melhor área sobre a curva. É isso. Agora, tem uma forma de você plotar todos juntos. Eu não sei se você pode plotar e ele identifica todos os programas que você fez e ele vai... você pode separar por cores, na verdade. Sim. E aí você pode plotar todos juntos. Sim. Aí você já enxerga na curva, na teoria, o melhor programa. Aí você tem como renomear, na verdade. Mais tranquilo. Responde. Thaís, obrigado pela apresentação. Do de Johnny aí, para a gente então a curva ROC com o valor de 0,57, né? O que esse valor de curva ROC aí, da área sobre a curva, melhor dizendo, indica a respeito dos dados que você está utilizando aí para a avaliação aí do seu programa de a área sobre a curva, então, ela vai estar mostrando que quanto maior, então, a área sobre a curva, quer dizer que tem menos falsos positivos, menos falsos negativos, quer dizer que tem, então, mais ativos com a classificação mais alta em relação aos inativos. Certo, e você tendo um valor de 0,57 aí, ele tá bom, tá ruim? O que isso indica a respeito dos dados que você utilizou para a avaliação, tendo uma recuperação aí de 0? A melhor é 0,6, se não me engano, 0,8. Eu trouxe, na verdade, um gráfico de um programa que ele não foi o melhor classificado. Aí ele veio em 0,563, como 73, isso, como eu mostrei. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um exemplo. Aqui. Então, o programa aqui que teve a melhor desempenho, no caso, foi o PLP, teve a maior área sobre a curva. Então, como o Johnny estava falando, é mais ou menos assim. Esse gráfico aí ele foi plotado
no Excel, não foi plotado em um servidor especificamente. Mas ele representa bem o que foi citado. Com comparação desses dados aí, o que a gente consegue identificar? Pegar, por exemplo, a curva cinza e a curva amarela, por exemplo. São dois valores de curva que você tem aí diferentes, né? Como é que fica a comparação entre a curva cinza? Que o programa PLP, então, ele conseguiu classificar melhor os compostos ativos frente e inativos em relação ao Ken-Score, que é do programa Gold, né? Os dois são programa Gold, mas a função PLP ele conseguiu melhor classificar esses compostos bioativos. Ótimo, ótimo. É importante a gente ter isso em mente, né? Porque como a gente tem uma série de programas e uma série de funções de classificação, a gente conseguir discriminar aquelas que conseguem recuperar melhor as informações dos ativos, no seu caso, como você disse, os inibidores com dados de KI, né? Isso é importante a gente saber para utilizar isso como critério na avaliação e na busca de novos compostos frente à TCTR, né? Que é a testosterona de T-Cruz. Em cima disso, a outra, acho que Pedro está com uma dúvida no chat aqui a respeito da curva ROC. Então, o consenso não é a média e a curva ROC ficou muito boa no início. Então, ele estava querendo ver essas duas considerações aí no chat. Se você poderia esclarecer sobre esses dois pontos. O consenso é a média, sim, a média da classificação, então, da diferente função de pontuação, no caso, seria para o mesmo ligante, né? De acordo com a classificação. Ele, então, vai vir para mostrar como seria tentar minimizar, então, a diferença de desempenho de alguns desses programas, já que ele apresenta diferentes métodos. E o início aqui da curva ROC, né, que apresentou um bom resultado. Então, eu acredito que seja porque a curva ROC, o PLP, no caso, ele tem mais compostos bioativos entre os melhores classificados. Então, ele apresenta uma forma ascendente melhor em relação aos outros. Ok, isso aí também dá essa tendência, né, para a gente analisar. E aí, só para a gente esclarecer a dúvida de Pedro com a resposta que a Thaís fez, a análise de consenso, ela não é o mesmo que o equivalente que uma média aritmética, né? Ela funciona mais como uma média ponderada. Então, nesse sentido, você vai ver qual função de classificação teve a sua ordem, compara com uma segunda função de classificação independente, e aí verifica, olha, os compostos 10 mais atrativos estão bem classificados ou estão classificados com baixa generação. Então, ela não funciona como média aritmética, mas sim como uma média de tendência, para você verificar, como a Thaís explicou no seminário dela, se você consegue tirar o viés de uma determinada função de classificação em função dos dados que você tem aí para atividade biológica. Então é importante essa abordagem para você não ficar restrito apenas a essa é a função, porque o artigo que o pesquisador utilizou, porque foi citado por não sei quem, e você tem uma ferramenta quantitativa a respeito desse tipo de análise. Então, é importante empregar isso. As minhas outras dúvidas, Gise, vão em função de você ter apresentado para a gente duas bases de dados aí para análise de compostos, informações bem importantes. Tanto o Brenda quanto o Campbell. No seu caso, como você já tem uma série de inibidores catalogados, né, para TCTR, tem alguma particularidade que você identificou entre uma base e outra base de dados? Quando Eu não entendi, é uma particularidade, o que é que saiu cortado?
a dúvida era para saber se saía a análise que você fez com Brenda e com Campbell, se você identificou uma diferença entre uma base e outra, ou as duas têm o mesmo tipo de informação, o que o Campbell... Eu percebi que o Kindle ela é mais completo, né? Tem também a opção de você baixar, por exemplo, os smiles de uma determinada molécula e já obtê-lo em formato para aplicar em determinado programa, determinado servidor, enquanto o Brenda não tinha essa disponibilidade. Esses foram os pontos que eu observei. Quanto à função de pontuação, vai ser específico para cada estudo, para dizer a melhor. Eu fiz a validação, então vou chegar, por exemplo, para Pedro, vou dizer, Pedro, usa essa função de pontuação que o meu estudo ele validou e que é a melhor função, o programa de pontuação melhor. Não é bem assim, já que ele for usar outro alvo, ele tem que fazer outra validação de acordo com o alvo, o estudo dele.